Não há melhor sinal de verdadeiro arrependimento do que uma santa antipatia contra o pecado. O arrependimento sadio começa no amor a Deus e termina no ódio ao pecado. Como pode ser conhecido o verdadeiro ódio ao pecado? Quando o coração de um homem está contra o pecado. Não apenas a língua protesta contra o pecado, mas o coração o abomina. Por mais adorável que o pecado seja pintado, nós o achamos odioso. Assim como abominamos a imagem de alguém a quem odiamos mortalmente, mesmo que ela seja bem desenhada. Suponha que um prato seja bem cozido e o molho bom. Mas se um homem tiver antipatia pela carne, ele não a comerá. Então deixe o diabo cozinhar e vestir o pecado com prazer e lucro. Mas um verdadeiro penitente, que tem uma aversão secreta a isso, está desgostoso com isso e não se intrometerá com isso. O verdadeiro ódio ao pecado é universal. Há uma aversão ao pecado não apenas no julgamento, disciplina e consequência, mas na vontade e nas afeições. Muitos estão convencidos de que o pecado é uma coisa vil e em seu julgamento têm aversão a ele, mas sentem doçura por ele e têm um prazer secreto nele. Aqui está uma aversão ao pecado no julgamento e uma aceitação dele nas afeições. Enquanto no verdadeiro arrependimento o ódio ao pecado está em todas as faculdades, não apenas na mente, mas principalmente na vontade. Faço exatamente o que odeio. Romanos 7:15. Paulo não estava livre do pecado, mas sua vontade era contra ele. Aquele que realmente odeia um pecado, odeia todos os pecados. Aquele que odeia uma serpente, odeia todas as serpentes. Eu odeio todos os falsos caminhos. Salmo 119, 104. Os hipócritas odiarão alguns pecados que prejudicam seu crédito e sua vida. Mas um verdadeiro convertido odeia todos os pecados. Pecados lucrativos, pecados secretos, os próprios estímulos da corrupção. Um coração santo detesta o pecado por sua poluição intrínseca. O pecado deixa uma mancha na alma. Uma pessoa regenerada abomina o pecado não apenas pela maldição, mas por seu contágio. Ele odeia essa serpente não apenas por sua picada, mas por seu veneno. Ele odeia o pecado não apenas pelo inferno, mas como o inferno. Aquele que não tem antipatia contra o pecado são estranhos ao arrependimento. O pecado está neles como veneno em uma serpente, que sendo natural, proporciona prazer. Quão longe estão do arrependimento aqueles que, em vez de odiar o pecado, amam o pecado. Para os piedosos, o pecado é como um espinho no olho. Para os ímpios, o pecado é como uma coroa na cabeça. Eles realmente se alegram em fazer o mal. De Jeremias 11:15. Amar o pecado é pior que cometê-lo. O que é que faz um suíno amar cair na lama? Seu amor pela sujeira. Quantos existem que amam o fruto proibido? Eles amam seu pecado e odeiam a santidade. Deve haver uma antipatia mortal entre o coração e o pecado. O que há no pecado que pode fazer um penitente odiá-lo? O pecado é a coisa maldita, o monstro mais deformado. Olhe para a origem do pecado. De onde ele vem? Ele busca seu pedigree no inferno. Aquele que comete pecado é do diabo. 1 João 3:8. O pecado é o trabalho especial do diabo.
Quão odioso é fazer o que é o trabalho especial do diabo. De fato, o que torna homens em demônios.